Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo seu Consolador, Espírito de verdade, tu que estás em toda parte e que preenches tudo, tesouro de bem, doador de vida, vem e permanece em nós, purifica-nos de todas as faltas e salva-nos, tu que és bondade. Deus Santo, Deus forte, Santo imortal, tem piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Santo imortal, tem piedade de nós. De esperança e de fé possamos penetrar, Senhor, no teu eterno esplendor. Deus Santo, Deus forte, Santo imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus Santo, Deus forte, Santo imortal, tem piedade de nós. Oh, luz que te levas, esplendor admirável do Pai, Santo e glorioso Jesus Cristo. Oh, luz que te elevas, esplendor admirável do Pai, Santo e glorioso Jesus Cristo. Vindo ao pôr do sol, contemplando a luz da tarde, nós cantamos ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Oh, luz que te elevas, esplendor admirável do Pai, Santo e glorioso Jesus Cristo.
Estrela da manhã, avança a aurora, cujo raio resplandece até o mundo novo. A luz que te elevas, esplendor admirável do Pai, Santo e glorioso Jesus Cristo. No nascer do sol poente, louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia. No nascer do sol poente, louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia. Louvai ao servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o céu acaso, louvado seja o nome do Senhor. Do nascer do sol poente, louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Que grande comparação nosso Deus, ao Senhor que não do céu tem o seu trono, e se inclina para olhar o céu e a terra. Do nascer do sol poente, louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia. Exultem de alegria, vossos santos, ao entrarmos, ó Senhor, em vossa casa. Aleluia, aleluia. Levanta da poeira o indigente, e do lixo me retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Pois a estéril é feliz em sua casa, vivendo rodeada de seus filhos. Exultem de alegria, vossos santos, ao entrarmos, ó Senhor, em vossa casa. Aleluia, aleluia. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e os filhos de Jacó de um lugar estranho, Judá adorou-se o templo do Senhor, e Israel se transformou
unigênito nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele possuíste com Ele a glória, o poder, a honra, com o Espírito Santo, agora e pelos séculos dos séculos. para a glória do Pai. Queremos, Senhor, te louvar, Senhor, todos juntos, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és, Senhor, para a glória, Senhor Deus Pai. Queremos te bendizer, que podemos devoção da nossa confiança. Queremos celebrar a Tua ressurreição, Senhor, celebrar, Senhor, a nossa Queremos, Senhor, neste dia, com alegria, celebrar a Tua glória, Senhor. Celebrar nessas vésperas da Tua ressurreição, Senhor.
Queremos celebrar a Tua vida. Obrigada, Senhor, por nos dar a graça de bendizer o Teu santo nome, Senhor, como Cristo vivo, como Deus vivo, Salvador das nossas vidas. Queremos, Senhor, te confiar as nossas vidas neste dia, o nosso coração. Daquilo, Senhor, que nos perturba, Senhor, daquilo, Senhor, que nos angustia, queremos, Senhor, depositar nas Tuas mãos neste dia, acreditando, Senhor, no poder da Tua ressurreição, que faz novas todas as coisas. Bendito e louvado seja. Amém, Senhor. Nós Acreditamos, Senhor, na luz que dissipa todas as trevas, e essa luz vem de Ti, Senhor, da Tua ressurreição. Nós pedimos nessas vésperas que Tu, Senhor, dissipe as trevas em nosso coração, da nossa alma, Senhor. Faz-nos semelhantes a Ti, ajuda-nos a resplandecermos essa luz que vem de Ti. Bendito seja. Amém, Senhor. Queremos ser, Senhor, esses que do nascer do sol até o seu poente exultam o Teu nome, reconhecem a Tua glória, te bendizem, Senhor, te louvam. Não porque o nosso louvor acrescenta algo a Ti, mas porque realizamos o sentido do nosso ser ao nos dilatar para Ti, ao abrir nosso coração para a Tua realidade. Por isso queremos terminar este dia bendizendo o Teu santo nome, reconhecendo que temos um único Rei, um único Senhor sobre nós, um único Deus, uma única majestade. E se caso você que nos acompanha não começou esse dia no louvor, esse dia não foi um dia de ação de graças, mas que possa terminar diante de Deus, porque é para honrar o nosso Senhor, para poder bendizer o seu santo nome, só temos este segundo, só temos um momento presente. E que agora possamos todos juntos, quem começou o dia bendizendo, mas quem também começou o dia fechado sobre si, possamos juntos entrar neste segundo de graça, entrar nessa oração de comunhão, de louvor, nos dilatar para o nosso Senhor. Bendito seja. Amém, Senhor. Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Obrigado, Senhor, por todas as graças recebidas ao longo desse dia. Obrigado por esse momento de véspera, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já visitou e ainda vai visitar. Obrigado pela sua misericórdia, que é infinita e incondicional, Senhor. Bendito sejas. Amém, Senhor. Toda língua confesse que Tu és o nosso Rei e Senhor, e isso nos basta. Thank you. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens realizado em nossas vidas. Obrigada por esse dia em que nós exultamos na Tua ressurreição e na Tua vida. Obrigada, Senhor, por seres o Deus que nos conduz ao longo do nosso caminho. Obrigada, Senhor, porque nós podemos rejubilar em Ti. Glórias a Ti. Amém, Senhor. Queremos, Senhor, também de forma bem particular nestas vésperas, de confiar todo o mês de agosto que se inicia amanhã. Tudo aquilo que temos, Senhor, cada um de nós, cada um daqueles que nos acompanham, guardam, Senhor, no coração como expectativas para esse mês. Que Tu possa nos dar graça de começar esse mês no louvor, na ação de graça, Senhor, na confiança, Senhor, em Teu nome. Queremos, Senhor, confiar tudo aquilo que nós vamos viver, tudo aquilo que nós planejamos, Senhor, para este mês. Que nós possamos, Senhor, viver esse mês de uma forma nova, Senhor. Aquilo que não vivemos unidos a Ti em julho, aquilo que não vivemos unidos a Ti confiando em Ti, Senhor, ao longo desse mês, ao longo de todo esse ano, Senhor. Queremos Te pedir essa graça para esse mês que se inicia, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de vivermos uma nova etapa a partir desse mês, Senhor. Abençoada por Ti. Abençoada, Senhor, pela Tua salvação. Abençoada, Senhor, pela luz da Tua ressurreição, Senhor, que nos visita nessas vésperas. Bendito e louvado seja, Senhor. Queremos, Senhor, pedir a Tua palavra que venha iluminar as nossas vidas, iluminar-nos nesse mês, Senhor. Que nós possamos começar, Senhor, esse novo mês, guiados pela Tua palavra, contigo, Senhor, unidos a Ti. Bendito sejas. Amém.
reino, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ó Jesus, nosso caminho, nosso Salvador, tua palavra nos conduz. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: O inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranques também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes, para se queimar. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Então tem uma frase, na verdade é mais um conceito de Santo Agostinho sobre os cristãos, que é o tema dessa exortação e não está relacionado diretamente com essa parábola, mas nos ajuda a entender. Segundo Agostinho, o cristão é aquele que ele vai fazer o bem e suportar o mal. E a gente pode aplicar isso para essa parábola, porque Jesus ele vai demonstrar com essa metáfora o que é o reino dos céus nesta terra. E é quase uma condição. Tem a boa semente e tem o joio, e parece que enquanto não tem os finalmente, o trigo e o joio vão ficando lado a lado. Para a gente poder entender melhor o que está acontecendo aqui, nesse capítulo 13, já no final do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, Jesus ele começa a tentar clarificar o que é o reino dos céus e vai dando várias parábolas. E ele vai fazer a associação com uma semente. Essa mesma parábola, o próprio Cristo depois ele explica o que é de uma forma geral. O campo é o mundo, ele vai explicar. A boa semente é a palavra, o inimigo, aqueles que acolheram a palavra, mas também tem aqueles que acolheram a semente do inimigo de Deus. E quando chegar no fim do tempo, vai ter a separação, discernimento, né, de quem vai para o céu e de quem vai para o inferno. Mas a gente tem como aplicar o reino de Deus não somente ao geral, porque Deus não tem somente uma visão geral. Porque em Deus tem tanto amor, tanto cuidado, que Deus não morre pela humanidade. Deus morreu por você. Deus morreu por mim. Deus faz tudo pela pessoa. Juntos somos uma igreja, somos um corpo, formamos o corpo de Cristo. Mas tem tanto amor no Cristo, tem tanto amor em Deus, que ele olha a particularidade de cada um. Então a gente pode aplicar essa parábola, que numa explicação geral, vai acontecer um dia isso?
vamos todos morrer, vamos todos ser diante do juízo final. Isso é a nossa fé explica, isso não é lenda, isso existe, isso vai existir, mas aplica-se perfeitamente ao pequeno mundo da alma humana. Esse campo não é somente a tua cidade, esse campo não é somente o mundo, esse campo é o mundo da tua alma, é o pequeno universo da nossa alma. Porque Deus olha para a nossa alma como esse pequeno universo que Ele construiu. E nessa alma, que é como um campo, Deus semeou muitas virtudes. Deus semeou a virtude. Colocou o trigo. Mesmo quem disse que, eu não cresci numa família católica, agora que eu estou encontrando a fé, eu caí aqui de paraquedas. Mesmo quem teve uma conversão ou quem ainda está em processo de conversão, todo ser humano é capaz do bem e todo ser humano, em algum momento, recebeu na sua vida um valor. Se não dos pais, dos avós. Toda pessoa. Então toda alma humana vai ter um princípio de bondade. Sempre tem. Não existe uma pessoa puramente má. Como também não existe alguém puramente bom, mas os imaculados já existiram. Jesus e Maria. O resto. Mas vai ter um princípio de bondade. Então a alma humana é essa que recebeu de alguma forma valores, que recebeu de alguma forma o princípio do bem, mas que também nessa terra recebeu aquilo que é corrupto. Aquilo que vai oposto ao bem. Todos nós recebemos isso. E aí a gente vai tentar entender um pouco mais de como seria esse crescimento da nossa alma nessa metáfora de uma plantação de trigo. O joio, ele é um mal um pouco diferenciado. Por quê? Porque os pássaros, eles são evidentes. Numa plantação, vai ter pássaros que vão tentar ou roubar a semente, uma dispersão que vai tentar tirar de você a atenção ao seu valor, ao seu princípio. Vai ter pragas, que também é um mal evidente. Pode ter inseto que vai tentar comer a planta, vai ter doença que vai corroer a planta por dentro. Vai ter coisas que são ruins e que contaminam os seus princípios, o seu valor. Quantas pessoas viveram essa experiência? Recebeu muita coisa e é tão comum isso. Chegou na universidade e de repente aquilo que a gente recebeu esqueceu e depois de 4 anos aqui. Peraí. Foi para o grupo de oração, foi para a casa de aliança e começou a ouvir coisas que a minha avó já falava, eu já vivia assim. Tem coisas que são um mal evidente e que começa meio que destruir a planta por dentro. Mas é evidente, é claro que aquilo é ruim, é claro que aquilo é um fungo, que aquilo não é uma parte do trigo. É claro que aquilo é um gafanhoto que está comendo a folha. É evidente o mal. O joio, ele é diferente. Porque o joio é extremamente parecido com o trigo. Ele é semeado e os dois vão crescer de forma muito escondida. Os pássaros, as pragas são muito externos. São muito externos à alma. Mas o joio é aquilo que cresce no interior da alma. Como o trigo cresce no interior da alma. Como as duas plantas começam a crescer no interior do solo. É aquele mal que vai sendo nutrido no interior da alma. Como a planta é nutrida no interior do solo. Vai sendo nutrido pelos pensamentos que habitam a alma. Vai sendo nutrido pelos sentimentos que habitam a alma, pelas paixões, pelas aspirações, pelos desejos, pelos raciocínios da alma, pela projeção. Nesse mundo escondido, tanto a virtude quanto esse joio vão crescendo. E aí quando começa a germinar, como eu disse, os outros maus, as pragas, são muito evidentes. E você vai ter que tratar da sua plantação rápido, né? Se você não quer perder tudo, tem que ser rápido. Mas aí o joio, ele é muito parecido com o trigo. E aí quem é experiente vai conseguir ver, tem uma coisa diferente aqui. Esse trigo não está com muito cara de trigo.
Ambos no início são verdinhos. A forma deles é muito parecida. E um olhar muito atento consegue perceber sutis diferenças. Sutis diferenças. Consegue perceber que não está normal. E o que é mais interessante é que não é o proprietário que percebe. São os outros que percebem. Esse mal, que não é muito evidente, muitas vezes em nós não somos nós que vamos ver. É o outro que revela. E como é difícil o discernimento, porque parece virtude, mas não é. Qual foi o direcionamento do reino de Deus, do dono desse campo? Deixar crescer. Porque pode ser que arrancando o joio, você arranque também o trigo. As outras coisas, as outras adversidades da nossa alma, que são extremamente evidentes, a gente tem que cortar. Não pode deixar o pássaro, não pode deixar a praga. Tudo que é evidente a gente corta. Mas esse ponto exige de nós paciência no nosso discernimento. Paciência com esse joio. Esse ponto. Não é aceitação do mal. Não é isso. Porque ele não está falando, larga isso aí, tá tudo bem. Não. Mas é esse único ponto. No discernimento exige paciência. E paciência não é alienação. Ele não faz de conta que não tem nada. Não tem joio. Paciência não é desleixo. Paciência é aceitar sofrer a demora do tempo certo de cortar. Como é que a gente vai ver isso na nossa vida? Um exemplo mais concreto. Um pai que tem a virtude de ser um pai providente. Isso é bom. Isso é o trigo da alma dele. Ele não quer deixar faltar nada em casa. Ele vai falar assim, tem homem nessa casa. Eu vou trabalhar. O que eu não tive, vou dar para os meus filhos. Porque eu não tive. Isso é virtude. Isso é trigo. Mas não é incomum, paralelo ao trigo, vem um joio chamado de ausência. Então, o mesmo que é providente, que tem muita virtude, ele vai usar disso de desculpa para se ausentar da casa. Trabalha no sábado, trabalha no domingo, mal vê os rostos dos filhos. Mas por quê? Porque eu estou providenciando o que há de melhor para eles. Fica ou não fica difícil o discernimento? É ou não é difícil de perceber quando é trigo e quando é joio? Eu não estou falando de traição, eu não estou falando de mentira, eu estou falando de um desejo de fazer o bem. E aí, o que um homem como esse pode fazer? A primeira coisa é fazer o trigo crescer. Porque o que o patrão disse, deixa crescer. Deixa crescer. E como é que a gente faz a virtude crescer? Se a virtude é ser providente, então você tem que providenciar ainda mais. Porque um ser humano não é gado. O ser humano não precisa só de comida e de um lugar. O ser humano precisa de atenção. O ser humano precisa de afeto. O ser humano precisa de presença. Então, bora fazer esse trigo crescer, providenciar presença, providenciar afeto, providenciar carinho, providenciar compreensão. Porque tudo isso faz parte da formação de uma pessoa. Faz o trigo crescer. Faz o trigo crescer. E como é que um pai como esse seria paciente em relação ao joio? A paciência que temos com relação ao joio só tem um caminho. Pedir perdão pelo joio que aparece. Porque quando a gente quer fazer o bem, e muitas vezes a gente erra fazendo o bem, é muito fácil a gente se justificar. Domingo eu não levei você para passear porque papai tem que trabalhar. A mamãe tem que trabalhar. Eu não dei atenção não dei atenção para você, por exemplo, a esposa pode falar para o marido, porque a gente tem 3 filhos. Eles exigem mais da minha atenção.
Só que justificar que eu estou querendo fazer um bem, por isso eu estou me omitindo em outro ponto, e por isso eu estou errando em outro ponto, não é reconhecer o joio. O reconhecer o joio é pedir perdão por aquilo que está aparecendo, que ainda é desajustado. O reconhecer o joio é falar, é verdade. Essa semana, o papai foi ausente. Perdão. Tem paciência? Isso é ter paciência consigo mesmo, isso é reconhecer o joio. Então não é se culpabilizar por aquilo que aparece de ruim quando eu quero fazer o bem. É pelo contrário, pôr mais força na prática do bem e pedir perdão. Não se justificar, não se orgulhar, mas eu quero fazer o bem. É por isso que eu estou fazendo isso, porque eu quero algo que está além. Não, a gente não é Maquiavel. Isso é uma filosofia que não tem nada a ver com a igreja. Os fins justificam os meios. Não, não é isso. É reconhecer que errou e pedir perdão. E recomeçar. E pôr força nesse crescimento do trigo. Nesse crescimento daquilo que é virtude. E quando for oportuno, quando estiver mais desenvolvido, que pode ser justamente na idade mais madura da sua vida, conseguir cortar. As almas que entram nessa dinâmica, elas não somente vão conseguir ter paciência consigo mesma, por não se escandalizar com o seu joio, mas elas também vão ter paciência com o joio do outro. Teresa d'Ávila, ela disse que só se escandaliza com o pecado do outro quem não se conhece. A gente pode aplicar para essa parábola que só quem vai se surpreender demais com o joio do outro, perder a paciência com o joio do outro, é quem não enfrenta o próprio joio. É quem não se aceita que existe joio em si, não tem paciência consigo mesmo, não tem paciência com o próximo. Voltando para o exemplo, a mesma pessoa que vai se justificar, que está querendo fazer o bem, que está querendo fazer o melhor, e por isso se permite errar e não conseguir reconhecer o erro e pedir perdão, vai ser a outra que vai apontar demais para quem está fazendo a mesma situação e não vai conseguir ter paciência. Por exemplo, no exemplo familiar é muito comum. De repente a sua sogra, ela é a pessoa mais solícita do mundo. Ela vai para sua casa, ela vai limpar, vai arrumar, vai fazer tudo. Ela faz tudo, ela cuida das crianças. Mas a pessoa que é mais solícita do mundo é a pessoa que é mais intrometida do mundo ao mesmo tempo na sua vida. É o trigo e o joio. Quereis que a gente arranque agora o joio? Existe de certos defeitos que se você cortar de uma vez, você corta a virtude. E aí é um trabalho de muito mais de paciência. E de saber o momento oportuno, porque uma hora o joio vai ter que ser cortado aqui. Não fala assim, deixa crescer e tudo bem. Uma hora vai ter um momento oportuno de cortar. Só que você só vai conseguir ter paciência com a sua sogra, isso é um exemplo bem hipotético, se você aprendeu a ter paciência consigo. Se você aprendeu a encarar o seu próprio joio. Se você aprendeu a pôr força no crescimento da virtude do seu trigo. Não se escandalizar e esperar o momento oportuno também para cortar. Senão, vai ser uma vida muito difícil o cenário familiar. Por quê? Porque um não vai reconhecer que tem joio e vai se justificar o tempo todo e vai acusar o outro. E aí a gente vai ter muita briga, vai ter conflitos, quando o que precisa é a alma entrar nesse reino dos céus. Reconhecer que nesta terra foi semeado trigo, mas que carrega também em si os vícios, aquilo que não é de 100% bom. E sem essa paciência consigo, não consegue reproduzir para o outro. Então, como a gente rezava hoje, que a gente vai começar esse mês de agosto, e que esse mês de agosto seja uma nova etapa, então praticamente as vésperas da nova etapa, que essa nova etapa nas nossas vidas também
seja essa etapa de se encarar, encontrar dentro de si aquela virtude que é acompanhada de joio. Reconhecer, simplesmente reconhecer, tá errado. Tá errado você querer fazer tudo na sua casa e acusar que os outros não estão fazendo nada se você também não dá espaço. Tá errado, simplesmente errado, perdão. A virtude da disponibilidade existe, mas existe um joio aí por trás. Querer providenciar é virtude? É virtude. Se ausentar é pecado da sua responsabilidade de pai? É joio. Ter boas notas é virtude? Claro que é virtude. Não ter a coragem de ajudar a sua mãe é joio. Possamos entrar nessa nova etapa realmente de se encarar, ver a virtude, ver o joio que acompanha. Não ter medo de reconhecer, de pedir perdão por aquilo que nos acompanha. Ter paciência consigo e exercer essa paciência com o outro. Então a gente vai poder ver que dentro do nosso cenário familiar, muitos conflitos, muitas dificuldades podem se amenizar. E assim, partindo de cada alma, a gente começa a construir na nossa própria casa o reino dos céus. Amém, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque tu semeastes em nós o trigo. Todo ser humano é capaz do bem. Todo ser humano porta em si a semente do bem, a boa semente. Nós te agradecemos por aqueles que transmitiram isso para nós, nossos avós, os nossos pais. Nós te agradecemos por essa grande plantação que é a nossa alma, por tudo aquilo que o Senhor nos salvou, os pássaros que tentaram nos corromper, as pragas que tentaram nos corromper também. Todo o mal evidente que passou por essa plantação e que o Senhor retirou. Mas a gente também reconhece que existe esse mal camuflado, esse de difícil discernimento, esse joio. Isso que é muitas vezes disfarçado de virtude. Senhor, dai-nos a graça de entrar no caminho de humildade e de reconhecer que isso existe. Que a nossa virtude, ela tem essa contaminação, sim. Ninguém é bom, somente Deus. Nos ensina a ter paciência conosco, a admitir, ter paciência, nos converter e exercer essa paciência do reino dos céus também para com os outros. Que a gente nunca se escandalize desse joio, que a gente também não se escandalize do joio do outro. Que possamos exercitar a paciência uns para com os outros. Amém, Senhor. Bendito sejas. Senhor, te pedir teu Espírito Santo para vir falar aos nossos corações neste dia, para vir, Senhor, confirmar a tua palavra em nós. Vinde, Espírito Santo, sobre nós. Te pedimos, vem, Espírito Santo. Clamamos a tua luz sobre cada um de nós. Sobre nós, Espírito, repousa, doce rua, vem sobre nós, Espírito, repousa.
Santo Espírito Criador, tu que és fonte viva, fogo, amor, sois o poder na mão do Pai, nossa fraqueza encorajai, encorajai. Queremos te dar graças, Espírito Santo, pela tua presença em nosso meio. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, obrigada pelo teu Espírito. Te damos graças pela exaltação deste dia, dessas vésperas, Senhor. Obrigada por nos chamar a viver uma nova etapa em nossas vidas. E eu tinha no meu coração, enquanto rezávamos ao Espírito Santo, que a grande graça que algumas pessoas vão receber através dessa exortação é a graça de reconhecer o joio que há em ti, reconhecer logo e parar de justificar, porque se continuarmos justificando o joio, se continuarmos justificando aquilo que é vício, que é erro e que é pecado em nós, quando reconhecermos, quando chegar o tempo da colheita, quando chegar o tempo da separação, vai ser muito tarde para reconhecer. Reconhece agora. Toma consciência agora daquilo que é erro e pecado, daquilo que é vício, e recomeça. Busca recomeçar cada dia, como a irmã falava, na paciência. Mas busca já, porque senão depois já pode ser muito tarde. Não espere para ser muito tarde para recomeçar esse caminho de reconhecimento, de perdão. Não espera. Bendito sejas. Amém, Senhor. Essa mesma direção o Senhor me dava essa palavra. Jesus, só Deus é bom. Só Deus é bom. O Senhor me coloca no coração justamente de pessoas que querem a bondade, desejam viver a verdade, desejam viver em Deus e que por algum momento ficaram como que cegas e esqueceram que dentro de si havia joio. Esqueceram que só Deus é bom. Esqueceram que só Deus é bom. Essa palavra foi para fazer cada um a se recordar, cada um de nós também, que só Deus é bom. Que só Deus é bom. Que os nossos atos de virtude, sim, eles têm uma dose de corrupção, sim. E que precisamos dependentes da graça de Deus para habitar na bondade. E que a conversão é contínua, é diária, é contínua. Continuamente decidir, continuamente depender da graça de Deus. Obrigado, Senhor, por vir nos recordar que somente Tu és bom. E todos nós dependemos da Tua bondade. Todos nós, por mais que possamos desejar e por mais que possamos fazer boas coisas, não são perfeitas sem Tua graça. Não são santas sem Tua presença, sem Tu em nós. Vem, Senhor, nos salvar de toda e qualquer soberba, de acreditar que possamos fazer o bem por nós mesmos. Vem, Senhor, com a Tua graça, não
nos acusar, porque tu nunca nos acusa, mas nos fazer reconhecer o joio, nos fazer reconhecer nossa condição humana, vulnerável, completamente dependente de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor, por seres um Pai muito bom. Obrigada por seres um Deus justo. E nesse dia queremos reconhecer todos juntos, todos aqueles que foram tocados por essa exortação, que só Tu podes, Senhor, justificar-nos. Nós não temos esse poder, mas Tu podes. Tu és o único que é justo. Te pedimos, Senhor, que Tu possas vir nos justificar. Bendito és. Amém. O Senhor ainda quer dar graça a muitos da paciência. Pode ser que você não se acha paciente. Ao ouvir essa exortação, você se identificou como um joio muito rude, muito bruto, mas Deus quer dar a graça da paciência para que você possa aprender a lidar com o joio. E a paciência não significa que você vai omitir, que você vai se esconder, mas é justamente a paciência de aprender a esperar o joio que há em cada um de nós crescer, para que, a trazer a luz da palavra, nós possamos retirar, nós possamos discernir através do acompanhamento espiritual, através da confissão, através dos sacramentos da igreja. Deus quer dar a muitos a graça da paciência, de aprender a esperar e a lidar com o joio que há em cada um de nós. Bendito sejas. Amém. Obrigada, Senhor, pela graça que vem da Tua ressurreição, pela luz que vem da Tua ressurreição. Obrigada, Senhor, pela graça que vem da Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela paciência que Tu tens conosco, Senhor. Queremos, Senhor, Te bendizer e cantar o Teu santo nome, Senhor, juntamente com a Virgem Maria nesse Magnificat. Dai-nos, Senhor, essa graça de, mesmo diante dos nossos vícios, Senhor, diante do joio, diante daquilo que reconhecemos já que é mal em nós, continuarmos, Senhor, a cantar o nosso hino de louvor a Ti, porque só Tu és bom, Senhor, e só Tu és digno de todo louvor. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, o Senhor fez maravilhas. Cantai ao Senhor um cântico novo, o Senhor fez maravilhas. Cantai ao Senhor um cântico novo, o Senhor fez maravilhas. Cantai ao Senhor um cântico novo, o Senhor fez maravilhas. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo,
estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde ao longo de todo esse fim de semana e de todo esse mês. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, nós damos graças ao nosso Deus. Bendigamos ao Senhor, nós damos graças ao nosso Deus. Bendigamos ao Senhor, nós damos graças ao nosso Deus. Amém. José de Nazaré, justo e o santo na fé de Abraão. José de Nazaré, justo e o santo na fé de Abraão. Levas em teus braços o esposo da aliança. Pai silencioso, a imagem do Pai que está nos céus. Tu alimentas do pão da terra aquele que é pão do céu. José, que protegestes a Virgem Imaculada, protege agora a Igreja Imaculada. Intercede hoje pelo teu povo Israel. Permanece o guardião das nossas comunidades e de seus pastores. Tu que fostes o pastor do Cordeiro. São José, Rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. São João Evangelista, Rogai por nós. Santa Maria Madalena, Rogai por nós. Santa Catarina de Sena, Rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, Rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós. Madre Santa Teresa de Calcutá, Rogai por nós. São João Paulo II, Rogai por nós. nossos anjos da guarda, Protegei-nos. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, Defendei-nos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.